Fala, meus queridos concurseiros, professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 29ª aula da playlist Desvendando os Mistérios da Banca CESP-Cebrasp. O assunto que nós estaremos trabalhando nessa aula de hoje é sobre o estudo da parábola. Beleza, galera? E outra coisa importante que eu peço para vocês, que dê sempre aí um like no nosso vídeo, né? Para ajudar no crescimento do canal do tio Carlinhos. Beleza, galerinha? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa aula 29 aí, ver algumas questões envolvendo a parábola, tá? Aqui uma questão de 2022. A partir dos dados apresentados, julgue o item subsequente. Então, foi dado estes pontos no plano cartesiano. A parábola que contém os pontos CBF possui uma equação y igual a b menos c menos f x ao quadrado mais f ao quadrado menos b ao quadrado mais c ao quadrado vezes x mais 2cb menos 2bf menos 2cf, tá? Gente, olha, em relação ao sistema de coordenadas cartesianas, tá? A parábola pode apresentar os seguintes tipos de gráfico. Olha. Eu posso ter uma parábola com a concavidade voltada para cima ou uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Neste caso, se ela tiver a concavidade para cima ou para baixo, ela vai apresentar como equação, como função, né, seria em função de x. Seria uma função do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Ou em função de x, é f de x igual a x quadrado mais bx mais c, tá? Então, ela vai apresentar esse tipo de função, tá? Se a concavidade for para cima, é porque o termo a é maior que zero. Se a concavidade for para baixo, é porque o coeficiente do x ao quadrado é menor que zero. Bem, ela também pode apresentar o seguinte gráfico. Ou ela vai ter a concavidade voltada para a esquerda, ou a concavidade voltada para a direita, tá? Ou a concavidade voltada para a direita. Esses são os 4 tipos de gráfico que pode apresentar em relação ao sistema de coordenadas cartesianas. Bem, só que aí seria uma função de y, tá? Seria uma função do tipo x igual a y ao quadrado, o x com y troca de posição, mais by mais c, tá? Ou em função de y, x em função de y, função de y igual a y ao quadrado mais by mais c. Tá? Neste caso, a concavidade será para a esquerda se o a for menor que zero, a concavidade será para a direita se o a for menor que zero. Tudo bem? Bem, aqui está dizendo que a parábola contém os pontos C, B, F. Então, olha, se ela vai conter esses 3 pontos, ó, o C, o B e o F, olha bem, ela vai ter que passar por esses 3 pontos aqui, a nossa parábola. Olha bem, eu só posso ter uma parábola desse tipo aqui, ó. Ou seja, com a sua concavidade nela voltada para a esquerda. Então, tem que ser uma função desse tipo aqui, ó. X igual a y ao quadrado mais by mais c. Ou f de y igual a y ao quadrado mais by mais c. Quem vai estar ao quadrado aqui na nossa função é o y para esse tipo de gráfico e não o x,
Então, se eu for observar aqui, olha, a parábola que contém os pontos CBF possui uma equação y igual. Olha bem, quem está ao quadrado é o x, mas se o x estiver ao quadrado, a concavidade ou é para cima ou para baixo, e não para a esquerda, né? Que a hora que eu tracei, que liguei os 3 pontos, deu uma parábola com a concavidade para a esquerda. Então, olha, sem cálculo nenhum, é saber a definição, né, da função que gera uma parábola. Tudo bem? Então, aqui o item seria errado, tá? Por quê? O coeficiente aqui ao quadrado é o do x, então se o x estiver ao quadrado, ou a concavidade é para cima ou para baixo, não é para a esquerda. Se ela tiver a concavidade para a esquerda ou para a direita, quem tem que estar ao quadrado é o y, tudo bem? Então, sem cálculo nenhum, né? Uma questão aí tranquilo, tendo o conceito, né, da função que vai gerar certo tipo de parábola, tudo bem? Isso já vai servir para nós aqui respondemos a questão 2, tá? Outra coisa, observa que as funções que geram parábola ou é o x que está ao quadrado ou é o y que está ao quadrado. Nenhuma delas tem os dois ao quadrado ao mesmo tempo na equação, tudo bem? Então, aqui no item 2, é uma questão de 2023, também sem precisar fazer cálculo nenhum. Julgue o próximo item relacionado à geometria analítica. A equação x ao quadrado menos y mais y ao quadrado igual a zero descreve uma parábola que tem raízes em x igual a zero e x igual a 1. Primeiro, não pode ter, se for uma parábola, ou o coeficiente do x ao quadrado ou o coeficiente do y ao quadrado. Aqui eu estou tendo os dois ao quadrado. Isso não é equação de parábola. Então, o item 2 também errado. Tudo bem? Então, tá aí a solução dos nossos 2 primeiros exercícios, né? Envolvendo aqui para nós o conceito, né, da função que gera parábola. Tudo bem? Vamos lá para a questão 3. Aqui na questão 3, ela está dizendo o seguinte. Aí, prova de 2022, tá? Julgue o seguinte item a respeito de funções reais. Considere a função f de R em R seja um polinômio do segundo grau dado por f de x igual a x quadrado mais bx mais c, cujo gráfico é mostrado a seguir. Então, aqui, ó, nós estamos com um gráfico de uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Aí lá. Observe que quem está ao quadrado é o x e não o y, tá? Neste caso, aí está dizendo o seguinte, ó, b é igual a menos 2, certo ou errado? Então, nós temos que achar o coeficiente do x. Olha, para ter a função, né, quando eu tenho uma parábola, eu preciso, um dos métodos de resolver isso, eu vou precisar de pelo menos 3 pontos por onde essa curva passa. Então, observe que eu tenho aqui o ponto B, tá? Vamos marcar aqui, ó. Este ponto B é um dos pontos por onde ela passa. Observa que este ponto B tem coordenadas 0 para x e 5 para y. O outro ponto é o ponto A. Tá aqui, ó, marcando aqui no gráfico. Ele tem coordenadas 1 para x, não? E 6 para y. Então, o ponto A tem coordenadas 1 para x e 6 para y. Para determinar os coeficientes numéricos da nossa função, eu precisaria de mais um ponto, tá? Por que eu precisaria de um terceiro ponto? Porque eu estou ali com 3 coeficientes numéricos, o A, o B e o C. Vou pegar um ponto qualquer aqui do gráfico, olha. Vou pegar este ponto que eu vou marcar aqui agora. Pode ser qualquer um que dê para nós identificarmos as coordenadas. Vou pegar este ponto C aqui, ó. Chamar de ponto C. Olha as coordenadas deste ponto C. 2 para x, 5 para y, tá? Então, através desses 3 pontos, é possível determinar todos os coeficientes numéricos da nossa função. 2 para x, 5 para y. Tá aqui a nossa f de x, olha. A nossa f de x é
ax ao quadrado, ax ao quadrado, mais bx, mais c. O que quer dizer aqui? Este ponto de coordenadas, o ponto B de coordenadas 0 para x, 5 para y. Quer dizer que quando o x for 0, então a f de 0 terá que ser igual a 5. Então, nós vamos substituir aqui na nossa função. No lugar do x eu vou pôr 0, então vai ficar a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0 mais c igual a 5. Tá? Então, o termo c será igual a 5. Então, tá? Já matamos aqui o valor do c. Ou seja, a parábola, quando ela tem a concavidade para cima ou para baixo, ela sempre vai cortar aqui o eixo y no termo c dela. Tá? Se o termo c for 4, ela vai cortar no 4. Se o termo c for 10, ela vai estar cortando no 10. Tudo bem? Tá? Quando ela tem a concavidade para cima ou para baixo, que é o caso. Bem, o ponto de coordenadas 1 e 6, ponto A. O que quer dizer isso? Que ao substituir o 1 para x, eu vou igualar a 6. Então, vamos substituir. A vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c, igual a 6. Bem, daqui, nós vamos tirar o seguinte, igual a 6. 1 ao quadrado dá 1, né? Então, vai ficar a mais b. No lugar do c, eu já vou substituir o valor, que eu tiro da primeira equação, mais 5 igual a 6. Passo 5 subtraindo 6. Eu vou tirar a seguinte equação, a mais b igual, beleza? Vamos lá, o ponto de coordenadas 2 e 5. O que quer dizer isso? Que ao substituir o 2 para x, eu vou igualar a 5. Então, a vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2 mais c, eu vou igualar agora a 5. 2 ao quadrado dá 4, então vai ficar 4a, b vezes 2 dá 2b, mais 2b, mais c, o c eu já tenho um valor, que é 5. Então, já facilitou aqui para a gente, igual a 5. Então, daqui eu vou tirar aqui 4a mais 2b, mais 2b, o 5 está somando, passo subtraindo igual a 0. Cai nesse sistema. Duas equações, duas incógnitas. Como eu quero saber o valor do b, então eu vou eliminar o valor do a aqui nesse sistema, tá? Se eu multiplicar a primeira equação por menos 4, eu vou ficar com menos 4a, somando com a segunda equação, que é mais 4a, eu elimino o a, só vou ficar com a incógnita b. Então, vamos fazer isso. Ó. Multiplicando a primeira equação por menos 4, eu vou ter menos 4a, menos 4b, igual a menos 4. Equação de baixo, 4a mais 2b, igual a 0. Somando as duas equações, eu vou eliminar o a, menos 4 mais 4a, eliminou, menos 4b mais 2b vai dar menos 2b, menos 4 com 0 dá menos 4. Eu quero saber o valor do b, não do menos b. Então, eu multiplico aqui por menos 1. Então, vai dar 2b igual a 4. O 2 está multiplicando. Passa dividindo. B vai ser igual a 2. Se quisesse saber o valor do a, era só jogar numa das equações ali. Eu poderia pegar lá a mais b igual a 1. Teria o valor do b, que é 2. O a seria menos 1. Mas não vai haver essa necessidade, porque daqui só está falando no caso do b. Aqui está dizendo que o b é igual a menos 2, né, lá? Tá? B igual a menos 2. Então, tá errado. Show, galerinha? Então, tá aí, ó. Né? Se eu tivesse uma parábola com a concavidade voltada para a esquerda ou para a direita, eu só estaria trocando a função. Aqui, no vez de ser ax² mais bx mais c, né, seria uma função de y, seria ay² mais by mais c, tá? Estaria mudando aqui, tudo bem?
Então tá aí, galera, solução do nosso exercício 3, prova de 2022. Vamos lá para a nossa última questão. Bem, galera, aqui a questão, né, 4, tá? Essa questão de 2012 eu resolvi fazendo essa questão, principalmente o pessoal que vai prestar para algum cargo que envolve, né, a área de exatas, e lá no conteúdo, né, envolve a parte de cálculo, tá? Então vamos lá, olha. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, x ou y, em que a unidade de medida nos eixos é o metro, a área da região compreendida entre os gráficos, entre o gráfico de y igual menos x quadrado mais 10x mais 30, então um gráfico de uma função de segundo grau, uma parábola, para x maior ou igual a 0, menor ou igual a 12, e o eixo x é igual, tá? O eixo x é o eixo horizontal, ou seja, o eixo das abscissas. O que o exercício está pedindo? Vamos entender aqui, galera. Ó, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo, tá? No plano cartesiano. Então, eu já sei que a concavidade é voltada para baixo, primeiro, pela fórmula. Quem está ao quadrado é o x, e como o coeficiente do x ao quadrado é negativo, então eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo. E o eixo x. Então, agora eu vou traçar aqui o eixo x. Olha. Eixo x aqui na horizontal. Tá? Então, eu quero a área da região compreendida entre a parábola e o eixo x. Olha. Mas só no intervalo de x maior ou igual a 0, menor ou igual a 12. Então, olha, seria nesse intervalo aqui, ó, de 0 até 12, ó. Tá? Eu queria esta área que eu vou churar agora em verde aqui, ó. Então, eu tenho uma parábola. Eu vou indicar aqui, então, a parábola como a função f de x, tá? Poderia escrever y igual, mas vou indicar aqui como f de x a parábola. F de x igual a menos x quadrado mais 10x mais 30. E a outra função é a que representa o eixo x lá, tá? Essa função eu vou indicar ela por g. Seria g de x, ó. Seria g de x igual a 0. Ou seja, para qualquer x, né, o meu y será igual a 0. Tá? Então, o eixo x, ele representa a função g de x igual a 0. Se fosse o eixo y, tá? Seria ao contrário, tudo bem? Vamos lá, então. Então, não é o y que seria 0, seria o x igual a 0. Eu quero esta área aqui, ó, que seria a área compreendida entre essa parte da curva e a reta, tá? No intervalo de 0 a 12. Gente, para calcular esse tipo de área, é só através de integral. É um conteúdo de cálculo 1, principalmente pessoas que fazem cursos na área de exatas, que vai estar vendo isso. Tudo bem? Então, olha, como que se calcula a área entre duas curvas no plano cartesiano, olha, tá? Não importa o tipo de curva aqui, olha, é entre duas curvas, pode ser entre uma curva, uma reta, só para ilustrar para vocês como que eu vou ter que calcular esta área aqui, ó, tá? Então, vamos supor que eu teria uma curva qualquer aqui, pode ser curva e reta, tá? Que eu vou chamar de F. Uma outra curva aqui, que eu vou chamar de G. E quero a área dentro de um intervalo entre as duas curvas. Um intervalo variando de A até B. Tá? Eu quero determinar essa área aqui, ó. Então, para fazer esse tipo de cálculo, né, pode ser de duas curvas, uma curva, uma reta, tá? Para poder fazer esse tipo de cálculo, nós vamos utilizar a integral,
tá? Então, lá, de acordo com o cálculo 1, a área de uma curva utilizando integral seria a integral variando de A até B, né, que são os limites da integral, da função f menos a função g. Quem que é a função f? É a função que vai estar na parte de cima do gráfico, tá? E a função g é a função que vai estar na parte de baixo do gráfico. Então, seria a integral variando de a até b de f menos g dx. Tudo bem? Seria o cálculo dessa integral aqui, tá? É o que nós vamos utilizar ali, tá? Para poder nós resolvermos o cálculo da área pedida aqui, ó. Tá? Opa, peraí, aqui passou um pedacinho aqui. É só no intervalo de 0 a 12. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Aí. Deixa eu arrumar aqui. Intervalo de 0 a 12 aqui. Tá? Então, olha bem. Vamos lá. Para o cálculo da área, então. A área seria o cálculo da integral. O limite inferior da integral é 0, superior é 12. De f de x menos g de x. A f de x é menos x quadrado, mais 10x, mais 30, menos a função g. A função g é 0, gente. Eu vou pôr aqui, tá? Mas não precisaria. Menos a g de x, que seria igual a 0. Dx, tá? Que seria o cálculo da integral. Bem, então vamos lá. Vamos continuando aqui, ó. Para arrumar a nossa integral. Então, a área será igual a integral variando de 0 a 12. Então, vai sobrar aqui para mim menos x quadrado mais 10x mais 30 menos 0. Então, não vai alterar. Vai continuar só a função f. Tá? Dx. Para o cálculo da integral de um polinômio, tá? Aqui, olha, nós vamos separar em 3 polinômios. Seria a integral de 0 a 12 de menos x ao quadrado dx, separar em partes ali, mais a integral variando de 0 a 12 de 10x dx, mais a integral variando de 0 a 12, a função aqui seria o 30 dx. Então, integral serve para uma das aplicações é cálculo de área no plano cartesiano, tá? Olha, para calcular a integral, vamos fazer uma outra parte aqui. A integral de um polinômio, vou fazer aqui embaixo, variando limite inferior 0, superior 12, de x elevado a n, que é o caso aqui, né, de polinômio, ela é dada por x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. Tá? Isso aqui é o cálculo. Mais a constante c, isso se ela não for definida. Mas aqui eu tenho um intervalo de definição, então não tem mais essa constante c. Tá? Então tá aqui a fórmula aí da integral de x elevado a n. Tá faltando um dx aqui, deixa eu arrumar. Ok? Então vamos aqui fazer o cálculo das nossas integrais aqui, tá? Então, olha, a integral de 0 a 12 de menos x ao quadrado, dx, eu acrescento uma unidade no expoente, então vai ficar menos x ao cubo, dividido por n mais 1. O meu n é o expoente aqui, ó. Então, 2 mais 1 dividido por 3. Variando de 0 a 12. Mais, agora vamos fazer o cálculo da integral, variando de 0 a 12, de 10x dx. Aumenta uma unidade no expoente do x. Então, era 1. 1 mais 1 dá 2. Tá? Então, vai dar 10 vezes x ao quadrado,
dividido por n mais 1, 2 mais 1 mais 2, vai dar 2. Mais, aqui, olha, a integral variando de 0 a 12 de 30 dx. Gente, não esqueça que aqui, olha, eu tenho um x elevado a 0. Porque x elevado a 0 é 1. 30 vezes 1, 30. Então, eu vou aumentar uma unidade no expoente, então tem que tomar um cuidadinho aqui. Ó. Vai dar x a primeira. Então, vai ficar 30x dividido por n mais 1. 0 mais 1 dá 1. Tá? Então, todas elas têm um intervalo aí de variação de 0 a 12. Tá? Então, agora, nós vamos substituir nela os limites de integração e finalizar o cálculo aí da nossa área. Tudo bem? Vamos lá, então. Bem, aqui, então, ó, como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou substituir primeiro para 12, depois para 0, no lugar do x aqui, ó. Tá? Para 0 não vai precisar, né? Porque não vai alterar ali o resultado. Em todos os casos aqui, eu não vou precisar substituir pelo limite inferior, né? Porque o valor dele é 0. A hora que eu substituir aqui para x igual a 0, os resultados vão dar 0, tá? Então, eu vou usar só o 12 aqui. Então, a área será igual, menos, deixo o menos fora, 12 ao cubo, dividido por 3. Aí eu teria que colocar menos, substituindo 0. Menos 0 ao cubo dividido por 3, mas vai dar 0, não precisa fazer. Mais, agora eu vou substituir o 12 na próxima aqui, ó. Tá? Na próxima integral. 10 vezes 12 ao quadrado, dividido por 2. Aí seria menos, substituindo o outro limite. Né? Mas como é 0, o resultado ali vai dar 0, não vai alterar. Mais, substituir o 12, 30 vezes 12, dividido por 1, né? Aí teria que estar substituindo aqui o 0, mas 30 vezes 0 dá 0, não vai alterar, que seria menos esse valor do limite inferior. Tá? Olha, o 12 ao cubo, eu vou ter 1728, dividido por 3, vai dar menos 576. O 12 ao quadrado dá 144, vezes 10 vai dar 1440, dividido por 2 vai dar 720. 30 vezes 12 dá 360, dividido por 1 dá 360, tá? Efetuando aqui, menos 576, mais 720, mais 360, vai me dar 504 metros quadrados. Então, tá aí a área, né? Resposta alternativa C de Carlinhos, tá? Então, gente, olha, a integral, né, que é um conteúdo do cálculo 1, tá? Uma das suas aplicações é para cálculo de áreas no plano cartesiano. Pode ser cálculo de áreas entre duas curvas, uma reta, 3 retas. Então, tudo isso serve para a gente estar calculando a área compreendida aí nesses intervalos. Tudo bem? Tá? Então, aqui, né, eu estou finalizando a nossa 29ª aula, tá? Qualquer dúvida em algum dos exercícios aí, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí na nossa aula para ajudar o crescimento do canal do Tio Carlinhos e também motivá-lo a preparar mais aulas para vocês. Tudo bem, galera? Logo, logo estarei lançando aí a 30ª aula dessa nossa playlist. Tudo bem? Um pouquinho mais na frente eu vou estar trabalhando um pouco mais de parábola aí com vocês dentro do estudo da função de segundo grau, que eu vou fazer uma aula aí sobre a função de segundo grau, tá? E nessa aula eu vou trabalhar mais um pouco de parábolas aí com vocês. Então, olha, o que eu fiz aqui? Eu fui calcular a área entre uma parábola e o eixo x, né? Que é o eixo das abscissas, só que eu queria essa área só dentro do intervalo de 0 a 12. Isto eu vou ter que utilizar o cálculo 1, eu vou ter que utilizar a integral para fazer esse tipo de cálculo, gente. Tá? Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos.